Bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui então para mais um vídeo, iniciando mais um quadro do nosso canal Examinando as Sagradas Escrituras. Quero agradecer a todos que estão me acompanhando os vídeos, que estão curtindo, que estão comentando, que estão conversando com outras pessoas sobre o conteúdo que está sendo colocado aqui. Hoje eu gostaria de, nesta manhã chuvosa, que Deus nos permite vivenciar, eu queria falar um pouco sobre perdão. O perdão de alguém que um dia nos ofendeu, de alguém que um dia nos magoou, porque é impossível viver nesta terra, viver neste mundo, nas condições que nos são propostas, condições de trabalho, condições familiares, condições do trabalho, condições na escola, na faculdade, em qualquer lugar que seja, a pessoa não passar por um atrito, não passar por uma discussão, não passar por um problema, uma calúnia, uma fofoca, alguma intriga. Sempre há algum problema, alguma dificuldade. E isso pode gerar uma ofensa. Gera uma ofensa, todos sabem disso. E essa ofensa, essa palavra dita, proferida, pode gerar uma mágoa no coração. Gerar uma mágoa, uma ferida, uma amargura. A palavra correta seria uma raiz de amargura, um rancor. E se esse rancor não for tratado, se essa mágoa não for tratada, isso começa a corroer. Isso causa tristeza, causa depressão, causa um profundo tédio, causa cada vez mais brigas, murmurações. Uma coisa que Deus não se agrada é a murmuração, de nós murmurarmos de coisas que nós não temos, coisas que nós não podemos fazer, coisas que não aconteceram, coisas que nós achamos que devemos ter, mas ainda não temos, mas Deus é que sabe aquilo que nós deveríamos ter. Então, para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de ler duas passagens, duas porções da palavra de Deus. A primeira se encontra em Lucas, o capítulo 6, versículo 37 e 38. Vou ler aqui. Lucas capítulo 6, versículo 37 e 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Bom, esta aqui é a passagem que fala do perdão, que Jesus disse, perdoai, sereis perdoados, mas também tem mais uma passagem que eu quero ler. Se você estiver acompanhando com a sua Bíblia, eu gostaria que no decorrer dos meus vídeos, dos nossos vídeos, se você tiver uma Bíblia, você acompanhe na sua Bíblia. Pode conferir se eu estiver falando algo que não está na Bíblia, você tem todo o direito, toda a liberdade. Vivemos num país completamente democrático, não sei até quando que o nosso país será democrático, mas é um país democrático. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Vamos ler agora Mateus capítulo 15. Melhor, não é Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 13. Vi um erro aqui. Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus capítulo 13, versículo 44.
O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Vê, transbordantemente de alegria, vai, vende tudo que tem. Ele vendeu todos os bens que ele tinha e comprou aquele campo. Bom, então essas duas passagens que eu li, a primeira que eu falei sobre perdoar e serei perdoados, é uma vontade de Deus que nós venhamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Nós venhamos exercitar a prática do perdão, porque se nós não perdoarmos, dá a entender na palavra de Deus que Jesus também não vai querer nos perdoar. Também não vai querer nos perdoar dos nossos pecados, das nossas falhas, porque nós também temos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, nossas falhas. Por isso que nós precisamos perdoar. E eu tenho, de algumas semanas, alguns meses para cá, exercitado essa prática do perdão na minha vida particular, de coisas que eu passei há anos atrás, de coisas que eu passei nos lugares onde eu estive há anos atrás. E eu falo, quando me vem algum pensamento ruim, quando me vem alguma lembrança ruim, algo que me machuca, eu pronuncio as seguintes palavras: toda mágoa, todo ódio, toda raiva, toda ira, todo rancor, toda tristeza, toda amargura, todo trauma, toda frustração, seja quebrado, seja dissipado, seja destruído, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo trauma, toda ira, todo rancor, todo remorso, toda raiva, todas essas coisas, a ira, todas essas coisas que nos fazem sofrer pela falta de perdão. E eu tenho exercitado esse perdão. E aos poucos eu sinto que está fazendo efeito, porque eu começo a esquecer. Eu quase já não me lembro praticamente das coisas que aconteceram comigo, que me ofenderam, que me machucaram, porque é a prática do perdão. E eu me sinto melhor, está melhorando a minha comunhão com Deus. Coisa boa é perdoarmos, porque Jesus nos perdoou. Jesus sendo Deus, Jesus Cristo sendo Deus, veio a essa terra, nasceu num corpo de um homem, num corpo humano, sofreu na cruz do Calvário, foi coroado com a coroa de espinhos, os seus pés, as suas mãos foram cravados na cruz. Ele sendo Deus, Jesus morreu, perdoou, para perdoar a mim, a todos que estão me escutando, perdoar a humanidade. Por que que eu agora, digamos, na minha soberba, não posso perdoar alguém que me magoou, alguém que me ofendeu, alguém que me disse uma palavra que mexeu comigo, com as minhas emoções? Então, fica aí a dica, fica aí a palavra, a mensagem sobre o perdão. E o que eu li sobre o tesouro oculto no campo, a passagem do tesouro oculto, qual é o valor que nós estamos dando para a nossa salvação? Porque cada vez chega mais perto da vinda de Jesus. Jesus Cristo vai voltar cedo ou tarde. Cedo ou tarde nós vemos os sinais se cumprindo, que Jesus vai voltar para a sua igreja. Será que nós estamos preparados? Qual é o valor que nós estamos dando para a nossa Bíblia Sagrada, nossa palavra de Deus? Tem pessoas, eu conheço, sei de relatos de pessoas que têm a mesma Bíblia há anos e anos e anos e anos. A mesma Bíblia, mas não somente não têm a Bíblia, mas também estudam a Bíblia, vasculham a Bíblia, praticam o que a Bíblia está dizendo, o que a sua Bíblia está dizendo. Eu, por exemplo, eu acho que eu já estou com essa minha Bíblia aqui há uns 7, 8 anos, aproximadamente, ou mais até, 9 anos, não me lembro, mas faz bastante tempo. Eu tenho quase toda a minha Bíblia marcada. Isso não é mérito meu, isso é uma trajetória que eu passei.
É uma trajetória, tudo uma etapa, uma trajetória que eu passei. Todas as pessoas falam, todos nós falamos, o meu carro, a minha casa, o meu pai, a minha mãe, os meus filhos, o meu emprego, o meu dinheiro, os meus negócios, a minha reputação, mas ninguém fala a minha salvação. Ai, a minha salvação. A minha salvação é importante. A minha salvação é o que eu considero de mais importante. Ninguém fala isso. Quem é que fala isso? Dizer a minha salvação. Poucas vezes eu vi alguém falar isso. Pouquíssimas vezes. Eu sempre vejo todo mundo que eu conheço, as pessoas falarem meu carro, a minha casa, a minha esposa, os meus filhos, o meu dinheiro. O dinheiro eu acho que é um dos que está em primeiro lugar. Mas quantos que falam da sua salvação? Quantos que têm convicção, certeza que se tiver que partir hoje, vai partir salvo com Jesus? Quantos têm essa salvação? Então, fica a mensagem, fica a reflexão para todos os nossos ouvintes. Porque esse vídeo acaba aqui. Até o próximo vídeo.